Epro, que hoje está na Diesel, e que hoje vai trazer aí, né, nos dar a honra de falar sobre cultura de resultado, falar sobre estratégica, seja ela tática, operacional. Então, João, o palco é todo seu, amigo. Sinta-se bem-vindo. E é isso. Estamos por aqui. Boa, valeu, Belúzio. Pessoal, me apresentando aqui, né? Eu, pessoalmente, Belúzio aí já me introduziu, mas sou o João, atualmente estou na Gomes de Matos, né? Mais precisamente na Diesel, no grupo Gomes de Matos pela Diesel, trabalhando com consultoria em estruturação de processos comerciais, né? E aí se envolve muitos outros pontos. Vai envolver estratégia, vai envolver o comercial puro e simples, vai envolver o financeiro, envolve todas as áreas ali, né? Vou apresentar aqui minha tela e aí a gente começa. Mas antes de iniciar, quem estava na minha última paralela e quem é novo aqui, digita aí no chat, por favor, só para eu ter ciência. Delúcio estava. Maria Eduarda é nova, Danila é novo, a Ana é nova. Tem um pessoal novo aí, viu? Andresa tava, o Antônio tava. Meia meia, meia meia. Bora lá, bora lá. Seguinte, pessoal. Então, como eu já me apresentei, sou pós-junho aí da Epro, né? Então, estive na Epro até o finalzinho do ano passado, ali 2024. E aí, hoje eu estou na Diesel, como eu falei. Então, saí recente da empresa Júnior, entrei no mercado agora, ainda estou com os sentimentos e dores que vocês têm dentro das EJs de vocês, né? É por isso que quando eu venho aqui falar com vocês, quando eu falo para o MEG, eu costumo trazer sempre pautas que são de forma prática, né? Para vocês, que de fato vocês consigam pegar metodologias do mercado e de fato aplicar na EJ. E aqui não vai ser diferente. A gente vai ter essa construção em cima de como eu faço uma estratégia que de fato faz sentido para a minha J e que de fato eu consigo aplicar ela dentro da minha realidade, tá? Essa vai ser a lógica de construção que a gente vai ter hoje. Eu vou focar muito no lado estratégico, mas óbvio que para falar de estratégia eu também preciso da parte de execução, então vou falar um pouco de como gerenciar isso e de como aplicar isso de fato, trazendo o que eu planejei em planos de ação e ações concretas ali. Então, vamos lá. Galera, o passo 1, né, que para eu ter uma estratégia bem definida, eu costumo dizer que primeiro eu preciso, e aí é óbvio, e vocês já sabem disso, eu preciso analisar onde eu quero chegar, né? Então, como é que eu construo esse meu horizonte? Onde é que eu vou mirar? Imaginemos aqui na analogia que eu gosto sempre de trazer, com a cultura do médico, com a cultura da FEGES, eu estou ali no meu barco, né? Às vezes eu estou perdido nele, mas eu preciso achar a minha ilha. Como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu faço a construção da minha estratégia para que eu encontre o meu horizonte, para que eu visualize a minha ilha e chegue no meu objetivo, né? E aí a gente tem alguns passos para isso. O primeiro passo é o visualizar justamente qual é o meu horizonte. E aí, para isso, eu costumo falar que a gente tem que ter algumas indagações aqui inerentes a essa construção, que é o quê? Cara, como é que eu vou visualizar onde eu preciso chegar? Então, por mais que eu esteja aqui na minha J, eu saiba de forma mínima ali o que é que eu quero alcançar, eu preciso entender como é que eu vou fazer isso. Então, como é que é a construção de um planejamento estratégico dentro da minha J que de fato vai fazer sentido? Onde é que eu tenho que olhar para saber o que é que eu tenho de mais deficitário na minha empresa júnior para que eu consiga alcançar os meus resultados, né? E aí vem, paralelo a isso, o que é que eu devo fazer para chegar lá? Então, beleza, eu mirei o meu horizonte. Eu já sei qual é a ilha que eu tô visualizando. Aí eu vou ver o que é que eu vou fazer para chegar lá. E até lá, eu preciso entender se esse caminho está sendo o caminho correto. Se de fato tudo o que eu estou construindo aqui, ele está seguindo o planejamento. Aí é onde entra a mensuração. Então, no desenvolvimento do horizonte, eu tenho que ter essa visualização. São essas 3 indagações básicas aqui. E quando você faz, sua cabeça, geralmente você abre sua mente e visualiza toda a sua J. Então, primeiro, cara, o que é que eu preciso encontrar ali na minha J para saber de fato como é que eu traço um planejamento ideal?
E aí eu trago aqui para vocês, pessoal, uma ferramenta que vocês provavelmente já conhecem. Quem aqui já conhece a BSC? O Breno já conhece, Gabriel, a Andresa, perfeito. Todo mundo conhece a BSC. Aí entra um ponto aqui. A gente conhece a BSC, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em aplicar. O principal ponto de uma ferramenta de gestão é, cara, eu sei qual o conceito, mas a minha dificuldade é em aplicar ela. Sempre eu fico nesse jogo aqui quando eu estudo alguma ferramenta de gestão. Com a BSC não é diferente, principalmente a nível estratégico, que é um entendimento que a gente que começa ali na J, a gente tem realmente uma dificuldade, é natural que a gente tenha essa dificuldade de entendimento estratégico, né? Mas, quando eu estava na J e eu visualizei a BSC, eu desenvolvi mais ou menos um padrãozinho para que a gente conseguisse visualizar ela de uma forma aplicável aqui dentro. Então, a construção do nosso planejamento estratégico, ela parte da visualização da BSC de uma forma simples, que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Como é que ela funciona? Cara, beleza, eu já sei que a BSC, ela mira para 4 âmbitos da empresa. Ela vai mirar para aprendizado e conhecimento, ela olha para processos internos, ela olha para o mercado na perspectiva do meu cliente e ela olha para o finalístico financeiro. Toda empresa, no final das contas, o objetivo dela vai ser financeiro. Em um EJ, isso não deveria ser diferente. Por quê? Porque o meu financeiro que vai me permitir chegar no Eneg, vai me permitir pagar para os meus membros irem para a SED, ganhar a capacitação que eles precisam ganhar, tá no Prota, tá em todos os eventos da rede, para que eu consiga maturar a minha empresa júnior e toda a construção de desenvolvimento do membro faça sentido. Então, na EJ também, o olhar financeiro ele vai ser o finalístico dentro desse processo, né? Mas para isso, para eu chegar no financeiro, eu preciso entender o mercado. Cara, o meu produto, ele realmente é competitivo? Eu realmente consigo levar esse produto aqui para o mercado e o mercado vai aderir? Né? Em paralelo a isso, eu também tenho que olhar para os meus processos. Eu consigo entregar tudo que eu estou prometendo aqui na venda desse meu produto, né? E para eu entregar tudo isso aqui, eu tenho o conhecimento necessário para aplicar isso e levar isso para o mercado, né? Sem fazer aquela venda prometida, o PDCA promete, depois corre atrás, né? Costumo brincar muito isso. Às vezes a gente tenta vender ali na emoção e aí, de fato, não vai saber como entregar isso. Aí eu falo, o PDCA, o promete, depois corre atrás. Mas, enfim, então a visualização da BSC, ela parte no princípio natural dela, de visualizar os 4 pontos, mas isso aqui eu entendo em uma ótica de análise crítica dentro da minha J. Então, em toda perspectiva, eu vou ter algumas perguntas chaves para serem feitas e entender como é que eu construo o meu desenvolvimento estratégico. Então, olhando para o setor de pessoas, e aí eu olho na minha BSC, na parte ali da base, de aprendizado e conhecimento. Quem cuida disso em EJ é o setor de gente e gestão, né? E aí, como é que eu tenho que enxergar a criticidade desse setor? Cara, como é que as pessoas estão chegando na minha EJ, como é que eu desenvolvo elas e como é que elas saem? Se eu faço um processo seletivo dentro da minha empresa júnior, na minha faculdade, sem um público definido, sem uma filtragem certa, eu já comecei o meu processo aqui de aprendizado errado. Porque eu vou botar qualquer pessoa na minha J para gerar volume, para gerar público ali dentro, mas eu não vou ter pessoas que, de fato, vão fazer sentido para o meu negócio. E aí, beleza. Dentro dessa construção, coloquei esse pessoal para dentro. Esse pessoal vai ficar perdido aqui? Não, preciso ter uma jornada de desenvolvimento delas. Então, eu tenho que ter isso aqui muito bem estruturado. O que é que, por exemplo, a Epro esse ano começou a fazer? E eu converso muito os meninos com isso. Cara, vocês querem vender um produto, vocês querem ter receita recorrente mensal, só que vocês não têm conhecimento o suficiente para colocar esse produto em escala no mercado. Então, o primeiro passo que vocês têm que ter é desenvolver os membros. Como é que eu faço isso? E aí aqui a gente implementou, por exemplo, uma Cumbuca, né? Que é um processo ali de aprendizado em que eu vou estar lendo livros de forma recorrente. Esses livros, eles são apresentados e aí da apresentação eu tenho uma aplicação prática. Então, essa aplicação prática me leva a ter o conhecimento necessário para que, dentro do mercado, eu consiga aplicar o serviço que eu, de fato, vendi, gerando valor, fidelizando o cliente e gerando a receita recorrente.
Então, vocês verem que a construção aqui de estratégia, ela partiu dos 4 princípios e ela foi colocada na prática. Lá no início, no momento em que eu coloquei a capacitação dos membros, que é o passo 1 de uma construção, né? Então, beleza. Dentro do setor de pessoas, eu tenho que ter essa visualização aqui. Como é que as pessoas estão chegando? Então, como é que eu estou adquirindo elas? Qual o meu processo de desenvolvimento para que todos os outros motores aqui da BSC, eles sejam construídos? E como é que essas pessoas estão saindo para o mercado? Como é que eu estou entregando essas pessoas do ponto que ela chegou ao ponto que ela está finalizando dentro da minha J? E aí eu tenho que analisar isso de forma crítica dentro do meu setor para entender o que é que eu vou colocar como objetivo-alvo. Então, cara, se hoje as pessoas entram, eu não tenho um plano de desenvolvimento dentro da minha J, primeiro passo aqui, eu já tenho um primeiro objetivo, né? Construir um plano de desenvolvimento. E aí, para isso, eu vou quebrar indicadores, que lá na frente eu vou comentar aqui com vocês. Entenderam até aqui como é que eu estou visualizando a BSC de forma prática e crítica para eu conseguir construir um objetivo que de fato faz sentido? Perfeito. Então, beleza. Vou para o outro setor, que é o quê? Qual o outro ponto da BSC? Mercado. E aí, como é que eu analiso o mercado? Olhando de forma interna, na minha empresa Júnior, eu tenho que analisar os 2 setores que estão diretamente ligados a ele, que é quem? Comercial e marketing. E aqui entra um ponto. Cara, como é que está a minha aquisição, tá? Então, como é que eu estou aderindo novos clientes? Como é que eu estou convertendo esses novos clientes? E, principalmente, o principal ponto aqui que a gente tem que mensurar nesse entendimento crítico com relação a esse setor, olhando para o mercado. Como está a retenção? Porque a retenção é o que vai ser o balizador na minha J da qualidade do meu produto. O cliente só fica comigo se o meu produto for bom. Então, tem que ter essa visualização, e quem vai me dizer isso são esses 2 setores. Como é que eu estou adquirindo esse pessoal, como é que eu estou convertendo, e como é que eu estou retendo esse público, né? Isso aqui vai ser um balizador muito grande para eu pensar em projetos e desenvolver produtos que, de fato, são competitivos para o mercado. O que é que acontece hoje? Tem muita empresa júnior que ela vende para a empresa júnior, mas ela quer ir para o mercado e não sabe como fazer isso. Cara, primeiro ponto, tenta entender qual é o produto ideal que tu vai jogar no mercado em que o público ele vai aderir. Antes mesmo de tu pensar em chegar nesse cara. Primeiro tu tem que ter o que oferecer a ele. Então aí você já começa a visualizar de forma estratégica onde é que está o ponto crítico dentro do teu setor que é linkado com o mercado, na matriz BSC, entendeu? Na construção da tua BSC. E aí, beleza. Entendeu esses pontos? Tu já começa a visualizar onde é que tu está errando para que tu tenha um objetivo claro para isso. Eu estou começando a visualizar aqui o meu horizonte. Qual é a ilha que eu vou alcançar, entendeu? E aí o meu mapa estratégico ele vai sendo montado de baixo para cima. Eu tive ali a visualização de aprendizado, quando eu, de forma crítica, analisei o meu setor de gente e visualizei quais são os pontos deficitários dele para que eu construa o que é que eu preciso ali. Então, cara, hoje eu tenho um processo de desenvolvimento de pessoas bem estruturado, mas eu não tenho uma cultura tão forte para reter esse público que está aqui. Então, isso aí já é um ponto de observação para que eu leve a um objetivo. Cara, eu preciso ter uma cultura forte, né? E da mesma forma aqui, quando eu olho na visão de mercado. Cara, hoje eu tenho uma aquisição muito boa, o meu público está fazendo muito sentido, estou convertendo esse público aqui, mas eu não estou retendo. Então, eu estou pecando na qualidade do meu produto. Preciso ter um objetivo claro e evidente para que eu melhore o meu produto, a construção do meu produto. Isso aí vai ser o quê? Eu preciso ter conhecimento. E aí, quando eu tenho conhecimento, eu entro em outro ponto da BSC, que é justamente processos internos aqui, né? E eu olho a parte de gestão. Então, como é que estão desenvolvidos os meus processos internos? Como é que eu tenho uma estrutura de gestão que olha para a qualidade de tudo que está acontecendo na minha empresa Júnior? Tem que ter essa visualização para que eu consiga ter o passo a passo, né? Voltando. Lá embaixo eu construí aqui o meu plano de desenvolvimento de pessoas. Seguindo, minha parte de processo, ela está estruturada? Cara, não está. Eu não tenho processos definidos, isso aí me faz perder muito tempo com o meu cliente.
Então, no início do meu projeto, eu demoro muito a entregar valor a ele. Será que não tem como a gente desenhar um processo que ele seja mais curto, em que eu consiga gerar um valor mais rápido e eu não perca esse cliente de forma tão rápida? Né? São visualizações que a gente tem que ter aqui. E aí essas perguntas, elas vão fazendo a gente enxergar onde é que está a deficiência dentro do meu setor para que eu construa o melhor mapa estratégico possível e tenha a visualização do meu horizonte. Estão entendendo até aqui, pessoal? Boa. Perfeito. E aí, beleza. Analisei minha gestão, cara, vi que meus processos internos, eles estão bem estruturados, mas eu não estou olhando para a qualidade. Então, por exemplo, eu tenho um processo comercial muito bem definido. Minha parte de aquisição está bem definida, todo mundo sabe o que tem que fazer. Minha parte de pré-venda sabe qualificar bem direitinho. Minha parte de venda sabe vender bem certinho. Tá, beleza. Mas qual é a qualidade dessa geração? Qual é a qualidade dessa conversão aqui que eu estou tendo? Né? Como é que está saindo essa minha venda? Eu estou, de fato, seguindo só o processo, mas fazendo com que essa venda ela seja uma venda que faz sentido para o meu negócio, ou eu estou vendendo de qualquer forma só para entregar o resultado do processo? Né? Eu tenho que ter essa lógica. E aí eu linko isso muito com a pauta que eu dei anteriormente, que é a interface entre setores. Se o meu comercial ele tem processos bem definidos, ele consegue entregar o resultado, mas quando ele entrega o resultado dele, que é o projeto vendido, e ele repassa para projetos, essa comunicação não está tão clara, ele vendeu por vender o comercial, eu já tenho um gap aqui. Então, minha qualidade do setor comercial, na parte de processo interno comercial, ela está falha. Então, tem que ter essa visualização para que eu consiga melhorar todos os pontos. E aí que eu ajo de forma estratégica. O estratégico, ele olha pontos que a operação não vai ver, que o tático não vai conseguir enxergar, para que lá na frente eu tenha um resultado final. Sempre olhando o futuro, sempre olhando para o meu horizonte, onde eu quero chegar, né? Então, beleza. Analisei já 3 setores. Analisei o meu mercado, analisei os meus processos internos, analisei minha parte interna de gente e gestão. Beleza, já visualizei onde é que eu estou errando. Visualizei que o cara que está entrando na minha J, ele não tem, ele fica perdido. Ele não tem um plano de desenvolvimento certo aqui para ele. Com isso, quando ele vai lá para o mercado, ele não consegue entregar qualidade. Quando ele não entrega qualidade, eu não retenho o meu cliente. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter tudo isso aqui, ter processos bem definidos. O cara ele pode seguir, mas se ele não tiver o conhecimento para seguir esse processo, de todo jeito eu não vou ter qualidade. O Alberto falou? Então, vou seguir aqui, então. Então, é isso, pessoal. Vocês vão vendo que o mapa ele vai se construindo. E aí eu estou olhando para a minha BSC, eu estou olhando para os 4 âmbitos da minha BSC e estou vendo como é que cada ponto ele se interliga, né? E aí eu venho para o meu último setor, que aí eu venho para o meu lado financeiro, né? No financeiro, eu olho sempre 3 perspectivas. Cara, eu de fato sei o que é que eu estou gastando, né? Eu sei o que é que eu estou investindo, eu sei que o que eu estou investindo está impactando na minha estratégia, e eu tenho uma receita recorrente estruturada, porque qual o principal problema de EJ? Cara, é fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, ele é muito porque a gente tem uma cultura de vender e controlar o faturamento, mas eu não controlar a receita que está entrando, né? Por quê? Porque eu me sinto confortável quando eu bato a meta. Então, cara, eu tinha uma meta de 100 mil, bati 100 mil, beleza. Mas esses 100 mil, eles estão me gerando por mês R$ 1.000. R$ 1.000 eu não consigo pagar o que seria necessário para desenvolver os meus membros, né? Para, de fato, eu ter um EJ que tem estrutura, que entregue resultado, que entregue o membro capacitado depois que ele sair. Então, tem que ter essa visualização aqui para quebrar um problema que é crônico em EJ. Né? É ter a receita recorrente para que eu consiga potencializar todos os resultados disso. E aí, eu analisando o centro de custos e olhando como é que eu estou investindo nesse ponto para olhar para a minha estratégia completa, eu vejo se de fato tudo faz sentido, né? Quando ano passado, por exemplo, a gente foi analisar centro de custos aqui na época,
a gente viu que a gente investia em muita coisa desnecessária, não fazia sentido para a estratégia. Por quê? Porque qual era o nosso ponto? Cara, a gente tem um problema claro de caixa. Quando o meu fluxo de caixa ele é baixo, eu não consigo pagar o evento tal para toda a minha equipe. Então, beleza. Onde é que eu estou investindo e esse investimento, onde é que ele está retornando? E aí a gente foi olhar, pô, a gente investe 10% da nossa receita do mês, a gente investe em uma plataforma X que ninguém aderiu do time. Faz sentido eu continuar pagando essa plataforma? Não faz. Então, cortei isso aqui, né? Aí eu vi, cara, o que eu estava investindo ali não impactou na minha estratégia, que era ter essa receita. E aí eu começo a visualizar um processo financeiro que de fato seja eficiente e que de fato impacte na minha estratégia. E eu vou mexendo isso e definindo objetivos para que de fato toda essa construção ela venha fazendo sentido. E aí, beleza. Aqui eu trouxe para vocês uma visualização, uma tradução, basicamente, da BSC na perspectiva que a Diesel utiliza hoje no mercado, para vocês verem como não difere tanto o que eu expliquei aqui, que a gente utiliza no mercado e que cabe na realidade de EJ de vocês. Como é que a gente visualiza? A Diesel, né, como o próprio nome já diz, ela vem do combustível ali, aí a gente tem o nosso lema, que é, cara, a Diesel é o melhor combustível, e o melhor e mais eficiente combustível para alavancar os resultados da sua empresa. Né? Então, da mesma forma como no carro eu coloco o diesel e ele é mais eficiente, aqui a empresa contrata a diesel para que a gente consiga alavancar os resultados no negócio. E a gente entende a estrutura estratégica de um negócio, na analogia da BSC, a gente traz para a analogia de motores, em que eu tenho os motores 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que é que esses motores me dizem? Cara, o motor 1, ele me diz como é que eu estou gerando demanda. Se essa demanda ela tem qualidade, enfim, se aquilo faz sentido para o meu negócio. Meu motor 2 é o motor de geração de receita, é quem bota dinheiro no caixa, é o meu comercial, né? É quem converte essa demanda que o meu marketing tá trazendo para dentro. Tudo isso está ok? Eu posso seguir o meu fluxo aqui. Vou entrar no motor 3, que é o motor de geração de performance. Aqui eu entro em estrutura e processos internos. Eu olho ali para como é que está a operação do meu negócio. Cara, beleza, eu estou pegando demanda está super qualificada, o comercial está convertendo essa demanda, estou colocando projeto para dentro, mas aí eu estou pecando dentro da performance. Quando o cara entra no negócio, eu não consigo entregar o que eu prometi lá no comercial. Meu problema está aqui no motor 3. Aí, beleza. Se esse motor também estiver ok, né, não for um problema, a minha operação estiver conseguindo entregar tudo que o comercial prometeu, eu preciso olhar o meu motor 4, que é o motor geração de caixa. Cara, esse meu produto, ele me gera receita, ele me deixa margem, ele faz sentido para o meu negócio, né? Porque às vezes eu tenho um produto na minha J em que eu vendo muito, mas eu tenho um alto esforço, e esse esforço ele não me deixa um resultado financeiro muito bom. Cara, então por que a gente não tenta modificar esse produto aqui? Entendeu? Por que a gente não muda ele? Ou então tira ele da nossa carta de serviço? Faz sentido realmente a gente continuar? Se eu tenho todo esse trabalho aqui, eu saturo minha operação no motor 3, mas eu não deixo caixa no final, né? E aí o motor 4, o motor 5 aqui, que é um motor que ele se desconecta um pouco da EJ, né? E já olha mais para o mercado. Ele é um motor de geração de escala. Toda empresa ela quer crescer exponencialmente, e aí muda um pouco a realidade de EJ, mas enfim, se todos os meus 4 motores estiverem ok, eu vou para gerar escala. Então vamos pensar em expansão, vamos pensar em crescimento, vamos pensar em como é que a gente trabalha de 1 milhão por mês para 3, 10 milhões por mês, e assim por diante. Então vocês veem que eu peguei uma ferramenta de estratégia e construção, uma ferramenta de gestão que foca em estratégia. Quebrei ela aqui para vocês de uma forma que vocês conseguem visualizar ela na prática dentro da J de vocês. E, ao mesmo tempo, isso também é a mesma coisa que a gente aplica no mercado. A gente não está tão distante disso. Tanto que a nossa metodologia ela é linkada completamente a isso quando a gente olha para motores ali no negócio e fazem esses motores tracionar. E assim a gente alcança os resultados. Esse é o cerne da metodologia da Diesel. Né? Fez sentido para vocês até aqui? Estão entendendo? Boa, perfeito, perfeito.
Quanto tempo eu ainda tenho? Aí, Belúzio, tá só. Ah, tranquilo, eu também queria abrir para perguntas aqui, mas beleza. Então é isso, pessoal. Aqui eu trouxe a visualização para vocês de como é que eu olho uma ferramenta de gestão e aplico ela na minha J, olhando ali para cada ponto dela, então olhando para aprendizagem e conhecimento, olhando para processos internos, olhando para mercado, na perspectiva do cliente, e olhando para geração de caixa, geração de receita, o lado financeiro. Né? Olho todos esses setores de forma crítica, fazendo análise crítica em cada um, e aí eu coloco sempre essas perguntas bases aqui, porque com elas eu vou conseguindo destrinchar e achando mais problema, que a gente chama de causa raiz. Né? Então eu começo com aquilo ali, e aí eu vou quebrando. Cara, beleza, eu vi que no meu financeiro eu não tenho centro de custo. Aí do centro de custo eu vi que eu gastei, quando eu organizei tudo, eu vi que eu gastei X reais em reembolso. Cara, será que não está no momento de eu aplicar uma política de diminuir um pouco o reembolso para que eu consiga pegar esse dinheiro aqui e investir no meu membro, comprar um curso, pagar um ingresso a mais do ESEG, pagar um ingresso a mais do Eneg? É esse tipo de visualização que a gente tem na perspectiva de olhar para o meu setor e pensar de forma estratégica. E aí, beleza. Entendi tudo isso, basicamente eu tenho o meu mapa estratégico. Então, visualizei como é que eu cresço ali de forma de aprendizado e conhecimento, visualizei como é que eu melhoro os meus processos, visualizei o que é que o mercado espera do meu produto, como é que eu melhoro esse produto para o mercado, e aí, com isso, eu vou conseguir ter mais receita, mais faturamento, mais receita recorrente mensal, vou conseguir ter os pontos que o financeiro precisa ter para que o negócio cresça. E aí, beleza. Entendi isso, visualizei o meu mapa, agora eu preciso definir os meus objetivos. Cara, para eu chegar no tesouro, eu já sei eu já sei todo o caminho, mas eu preciso estar mensurando tudo isso. Né? Eu preciso colocar isso de uma forma que eu não saia da rota. Como é que eu faço isso? E aí, galera, aqui eu costumo trabalhar já no mercado e trazendo a realidade de mercado que faz sentido também para vocês. Eu costumo trabalhar a metodologia da OKR, acredito que aqui vocês já são familiarizados também, né? Responda aí no chat, só para eu... Perfeito, a Vitória, Ludmila, ótimo. O que é o grande erro da OKR quando a gente vai utilizar? A gente quer complicar, e aí, de novo, a gente quer complicar demais uma ferramenta de gestão que não é para ser complicada. Cara, a OKR nada mais é do que ela me dá um norte para o meu caminho. Então, não preciso estar enchendo de objetivos, porque eu vou achar que isso vai ficar muito bonito, mas quando eu vou olhar para a prática, eu tenho inúmeros objetivos ali que o meu presidente ele não consegue olhar para todos, ele não consegue visualizar todos, ele não consegue medir todos esses objetivos, e aí a estratégia não é seguida. Então, eu olho a metodologia da OKR e eu construo objetivos para 3 setores, né? A OKR 1, eu olho ali para a parte de aprendizado. Então, o meu objetivo vai ser visando aprendizado. E aí eu construo um objetivo sempre aspiracional. Eu gosto de deixar aspiracional, por quê? Porque eu consigo repassar esse objetivo para o meu time e o meu time consegue comprar a ideia, entendeu? Então, cara, eu não vou colocar um objetivo que, de fato, ele fique ali de forma mensurável, né? 100% mensurável. Vou colocar um objetivo aspiracional, em que todo mundo visualize ele e queira alcançar, né? Aí, os indicadores, sim, eles vão ter um formato mensurável, mas para objetivo, não. E aí, o objetivo, eu costumo colocar 3 pontos. Um olhando para aprendizado, outro olhando na perspectiva comercial e outro olhando na perspectiva financeira. Então, beleza. A nível de EJ, cara, o que é que eu preciso fazer olhando para um objetivo de aprendizado? Eu preciso capacitar os meus membros. Então, e aí eu posso até fazer analogias aqui para construir essa OKR com a minha cultura. Por exemplo, na época a gente tem a cultura do arqueiro. Por quê? Porque o arqueiro é resiliente, porque o arqueiro está sempre buscando o alvo. Então, eu posso construir um objetivo de aprendizado colocando esse contexto do arqueiro. O meu time ele consegue comprar e ele consegue visualizar o que é que, de fato, a presidência ali está olhando de forma estratégica.
Os indicadores, eu controlo eles, mas o time, ele precisa comprar qual o objetivo, né? OKR2, perspectiva comercial, né? Eu olho para quem coloca dinheiro na mesa, eu olho para quem coloca dinheiro dentro do negócio. E aqui eu preciso ter uma estrutura em que eu olho ali para aquisição, para vendas, para desenvolvimento de produto, tudo isso é dentro desse objetivo comercial. E aí eu vou para o OKR3, né, que é um OKR com olhar financeiro, em que eu olho para tanto a organização do setor financeiro, quanto um trabalho em cima de receita. Então, beleza. De novo, eu vou voltar no ponto. O comercial está gerando aqui contrato para mim. Só que aí o comercial, ele gerou um contrato para mim e ele vendeu só para o cliente fechar, ele vendeu de uma forma que o cliente paga daqui a 2 meses, uma parcela bem pequenininha. Cara, isso aqui me deixa uma receita recorrente boa? Não deixa. Então, eu ter organizado de uma forma o meu processo, e aí eu olho para o processo financeiro, em que o comercial ele só valida uma proposta se o financeiro aprovar as condições de pagamento. Trabalhei de forma estratégica, limitando ali o poder comercial, mas porque eu tenho um objetivo a ser alcançado na perspectiva financeira. E aí eu vou trabalhando a comunicação dos setores, igual eu falei na última pauta, né, de forma estratégica, fazendo com que todos eles trabalhem da melhor forma. Então, basicamente, para objetivos, trabalhando com OKRs, eu costumo definir 3 objetivos no máximo. Cada um olha para uma perspectiva diferente dentro do meu mapa. Esses objetivos, eles podem ser mutáveis, obviamente, vai depender muito de como foi a minha análise da minha BSC, né, de como foi que eu construí a minha BSC. Se eu estou 100% ok na parte de pessoas, eu tenho um baita desenvolvimento de membros, eu tenho uma baita aquisição de membros, eu tenho um processo seletivo muito bem estruturado. Quando o cara entra, ele sabe, eu sei exatamente o que ele quer e como é que eu vou fazer ele chegar para se desenvolver da forma que ele escolheu. E quando ele sai de forma, não 100%, mas muito preparado para o mercado, né? Então, beleza, eu tenho um setor aqui de gente que está estruturado. Então, não preciso ter um OKR olhando para ele. E aí eu posso mudar esse OKR. Mas sempre definindo três objetivos, em que cada um olhe para uma perspectiva diferente, onde no meu mapa eu estou mais deficitário, né? Então, se eu estou deficitário no financeiro, comercial e projetos, eu vou ter um OKR para financeiro, comercial e projetos, né? E aí eu vou colocando isso em perspectiva geral. Beleza. Entenderam aqui a parte de OKR? Como é que eu defino elas de forma objetiva e clara para a minha J? Show. Como é que vocês constroem OKR aqui? Digita aí no chat. Quantas OKRs vocês costumam colocar na construção do planejamento de vocês? Quem faz dessa forma? 3 a 5, tá dentro aqui do parão. Quem mais? Depois o pessoal vai respondendo. Aí, Vitória, tu colocou 3 a 5. Tu consegue ter um acompanhamento perfeito para as 5? Tu coloca? Às vezes. Pois é. E aí, eu não sei, mas talvez esse ponto de tu não conseguir ter um acompanhamento é porque muitas vezes tu não teve uma análise muito profunda para saber se de fato aquela OKR fazia sentido tu colocar ou não. Em média, quando a gente coloca muito OKR, a gente costuma olhar para que de fato a gente visualizou o problema e quer alcançar o objetivo. As outras a gente vai deixando de lado. Tô errado ou não, Vitória? Perfeito. Então, beleza, pessoal. A construção de OKR é isso. Dentro do mapa estratégico que eu construí ali, utilizando a minha ferramenta de BSC de uma forma aplicável. E aí, agora, eu preciso começar a pensar em como é que eu vou medir tudo isso, né? E aí eu entro nos KPIs. Então, quais são os indicadores que eu vou usar para que o meu objetivo ele fique de forma mensurável? E aí entra um ponto aqui, quando a gente está começando a entender estratégia, quando a gente está visualizando isso dentro da nossa EJ,
a gente fica um pouco perdido em definir um objetivo e definir um indicador. Às vezes os dois se batem. É por isso que eu coloco sempre um objetivo aspiracional em que o meu time vai comprar e eu defino um indicador mensurável. Aí eu diferencio os dois. Então, eu tenho um olhar geral, que é o meu objetivo, e aí eu tenho um indicador. E aí eu coloquei aqui exemplos para vocês, né, de indicadores mensuráveis. Realizar uma cumbuca por mês, ter X reais de receita recorrente mensal. São indicadores em que vai me dar um número e eu consigo medir. Então, se eu chego na revisão da estratégia, e aí, seguindo a metodologia OKR, essa revisão ela tem que ser trimestral, né? No caso, para a EJ, como a gente tem um ciclo mais curto, dá para a gente definir isso de forma bimestral. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, a cada bimestre, a revisão dos meus indicadores, vendo que se o que eu planejei, ele está dentro do objetivo, né? E aí, a metodologia, ela diz que se o indicador ele tiver 100% realizado, de 90% a 100% realizado, eu tenho indicador muito fácil, um objetivo muito fácil, né? Idealmente, isso aí ele tem que estar entre pelo menos 75% a 80%, para que eu tenha um indicador que fez sentido e ele estava dentro do parâmetro ali. Se ele for maior, ele é um objetivo, ele foi um objetivo que foi alcançado de forma muito fácil. Então, dava para a gente ter um desafio maior. Se ele estiver abaixo dos 75, é porque muito provavelmente ele foi muito difícil. Óbvio que eu tenho que ter análise crítica aqui de visualizar. Ele foi muito difícil ou eu não cumpri com ele? Né? Tenho que ter esse olhar aqui. Mas beleza. Então, reviso esses objetivos de forma bimestral e os meus indicadores é quem vai me dizer se esse objetivo está sendo cumprido ou não. Né? Então, cara, dentro de aprendizado e crescimento, eu vi que a minha JL está deficitária. O pessoal não está aprendendo muito bem aqui, eles não estão se desenvolvendo. Então, eu posso ter justamente um indicador, olhando para o objetivo de desenvolver membros, eu posso ter um indicador de realizar uma cumbuca por mês. Quem aqui já conhece a cumbuca? Ludmila, Belúzio. Pessoal, a Kelly também. Quem não conhece, deem uma pesquisada, porque é um processo, né? O Falcone que traz essa metodologia, é um processo em que ele é muito bom na realidade de EJ. A gente usa isso, inclusive, no mercado. Por exemplo, na Diesel, quando a gente está treinando times comerciais, obrigatoriamente a gente força o time a se desenvolver de forma técnica. E eu usar a Kumbuka para fazer isso. Né? Então, ela é um processo ali em que eu faço o meu time a estar aprendendo sempre. Porque você vai ter que ler um livro, esse livro ele vai ter que ser repassado para o time todo, eu vou ter que fazer uma apresentação, enfim, o pessoal só termina a leitura se todo mundo tiver lido. Se eu parei ali, né, então eu já parei o meu processo. E aí eu não consigo dar continuidade. Então, eu forço todo o meu time a fazer isso. E aí é uma forma muito boa de eu conseguir construir o desenvolvimento de equipe dentro de EJs. Outro indicador aqui que eu trouxe aqui de exemplo é TX de MRR, que é TX de receita recorrente mensal. Para o TX de receita recorrente mensal, eu preciso ter um produto muito bom, que de fato fidelize, que de fato entregue resultado. Então, aqui entra o setor de projetos e comercial para desenvolver o melhor produto possível para atender aquele público que a EJ traçou. E aí eu vou começar a ter receita recorrente mensal, vou começar a ter previsibilidade, vou começar a deixar a minha EJ com caixa saudável para que eu possa investir no membro e todo o ciclo fazer sentido. Entendidos até aqui? Boa. Perfeito. E aí, pessoal, entramos na parte em que eu vou estar implementando tudo isso, né? E aí eu trago novamente metodologia que todo mundo já conhece, PDCA, não tem como eu fugir disso. PDCA, ciclo de gerenciamento, é o padrão para que eu acompanhe uma estratégia, né? Só que esse acompanhamento aqui, eu tenho que, de fato, rodar ele. Da mesma forma como a BSC, eu aprendo a BSC, eu sei o conceito, mas fica difícil eu colocar na prática, o PDCA ou qualquer outra ferramenta de gestão, ela tem essa mesma dificuldade. Então, cara, como é que, de fato, eu pego o PDCA e aplico ali na prática? E aí vem um ponto. Se eu coloco aqui objetivos claros, indicadores claros,
dentro da construção que eu tive de forma estruturada do meu mapa estratégico, em reuniões estratégicas, eu tenho que olhar para os meus indicadores e ver se esses indicadores estão sendo cumpridos, né, estão sendo alcançados para que o objetivo final seja alcançado. Caso eu não esteja alcançando todos esses pontos, né, eu preciso fazer ações para que eu melhore isso. Então, a todo momento, em reuniões estratégicas de presidência, de diretoria, eu preciso estar olhando para os meus objetivos e os indicadores. Cara, eu não estou alcançando o indicador de realizar uma cubuca por mês. Beleza, por que é que a gente está fazendo isso? Cara, o time não está comprando essa ideia. Tá, se o time não está comprando essa ideia, vamos tentar motivar o time e dar uma recompensa para realizar isso. Então, eu tomei uma ação em cima do meu indicador que estava abaixo do planejado. Toda reunião eu tenho que sair com algum encaminhamento. Esse encaminhamento é justamente a minha ação, em que eu vou estar pegando ela e colocando dentro do meu planejamento para que ele seja sempre revisado e eu continue dentro desse ciclo de melhoria contínua, né? E aí eu consigo estar monitorando o que foi desenvolvido, gerenciando o que foi desenvolvido, checando e definindo os planos de ação de forma clara ali, né? Então, uma cultura que tem que ser implementada em EJ, cara, tem a definição de ação após toda reunião, principalmente nas estratégicas. Então, eu olhei ali para os meus indicadores, comecei a discutir com o meu time, aí está aqui o presidente, está aqui o diretor de projetos, está aqui o diretor comercial na reunião de diretoria, e aí vocês ficam discutindo, desabafando, cara, aconteceu isso, não sei o que, isso aqui está assim, tem que fazer isso, acaba a reunião, beleza, terminamos a reunião, desabafei, mas eu não defini nenhum plano de ação, de forma concreta ali. Então, comecem a ter a cultura na EJ de vocês, de toda reunião eu sair com encaminhamentos, eu sair com planos de ação definidos, para que eu consiga estar melhorando todo o meu processo, né? E aí entra justamente o último ponto, que é a revisão da estratégia, que ela ocorre segundo a metodologia, de forma bimestral. Então, esses indicadores aqui, eles são revisados de forma bimestral, né, para acompanhar o objetivo, ver se esse objetivo está sendo cumprido, e se eu estou saindo do meu barco e chegando até a minha ilha, né? Se o horizonte que eu visualizei, ele está sendo alcançado, ele tá fazendo sentido. Essa é a construção e visualização que eu queria que vocês tivessem no olhar estratégico. Desenvolver a estratégia de forma crítica, com olhar para todos os setores e pegando os pontos de necessidade da minha J e trazendo isso em objetivos que, de fato, vão melhorar esses pontos de necessidade. Esses objetivos, eles são aspiracionais para o meu time comprar essa ideia, e aí eu preciso definir indicadores mensuráveis para que eu controle tudo isso. Como é que eu controlo todo esse ciclo? Eu venho com um PDCA que, de fato, é aplicado, em que, em todo o gerenciamento, eu tenho que ter encaminhamentos que vão fazer eu estar melhorando o KPI que foi definido para que o objetivo seja alcançado. E assim eu defini que a minha estratégia ela foi construída de forma correta, ela foi rodada de forma correta e ela foi alcançada, né? Então, esses são os pilares, essa é a construção aqui que eu trago para que vocês coloquem isso na empresa júnior de vocês, né? E aí, para finalizar, pessoal, eu venho aqui justamente trazendo o execute, né? E eu trago uma frase do Lázaro, que é hoje para mim, é uma das principais referências dentro de gestão, né, do ramo empresarial, que ele diz assim, cara, um bom planejamento sem uma ótima execução é apenas uma boa ideia. Ideia boa todo mundo tem, né? Então, cara, peguem o que vocês planejaram, tracem os objetivos corretos, definam os KPIs necessários e controlem esses KPIs. Como é que eu faço isso? Toda reunião eu tenho que ter plano de ação. Toda reunião eu tenho que ter ações a serem realizadas, né? Para que eu consiga rodar esse planejamento estratégico que eu construí. Pessoal, finalizei aqui. Vou abrir para dúvidas para vocês. O que é que vocês acharam? Gostaram da palestra de hoje? Boa. Perfeito, perfeito. O pessoal gostou. Boa. Perfeito. Muito bom. Beluz, eu tenho tempo para dúvida? Tem sim. Já ia até sugerir. Galerinha que tiver dúvida, pode ir levantando a mão. Aproveitem.
alguém tiver com alguma dúvida de estratégia na EJ, os processos não estão claros,